Eu quero pensar o título dessa mensagem é: não depende de nós, depende dele, apenas continue servindo. Não depende de nós, depende dele, apenas continue servindo. Lucas, eu vou ler alguns versículos, os 5, versículo 5. No tempo de Herodes, rei da Judéia, havia um sacerdote chamado Zacarias, que pertencia ao grupo sacerdotal de Abiás. Isabel, sua mulher, também era descendente de Arão. Ambos eram justos aos olhos de Deus, obedecendo de modo irrepreensível a todos os mandamentos e preceitos do Senhor. Mas eles não tinham filhos, porque Isabel era estéril, e ambos eram de idade avançada. Certa vez, estando de serviço no seu grupo, o seu grupo, Zacarias estava servindo como sacerdote diante de Deus. E ele foi escolhido por sorteio, de acordo com o costume do sacerdócio, para entrar no santuário do Senhor e oferecer incenso. Chegando a hora de oferecer incenso, o povo todo estava orando do lado de fora. Então um anjo do Senhor apareceu a Zacarias à direita do altar do incenso. Quando Zacarias o viu, perturbou-se e foi dominado pelo medo. Mas o anjo lhe disse: não tenha medo, Zacarias, sua oração foi ouvida. Isabel, sua mulher, lhe dará um filho, e você lhe dará o nome de João. Ele será motivo de prazer e de alegria para você, e muitos se alegrarão por causa do nascimento dele, pois será grande aos olhos do Senhor. Ele nunca tomará vinho nem bebida fermentada, e será cheio do Espírito Santo desde antes do nascimento. Fará retornar muito dentre o povo de Israel ao Senhor, o seu Deus. E irá diante do Senhor no espírito e no poder de Elias, para fazer voltar o coração dos pais aos filhos, e os desobedientes à sabedoria do justo, para deixar um povo preparado para o Senhor. Zacarias perguntou ao anjo: como posso ter certeza disso? Sou velho e minha mulher é de idade avançada. O anjo respondeu: sou Gabriel, o que está sempre na presença de Deus, e fui enviado para lhe transmitir estas boas novas. Agora você ficará mudo, não poderá falar até o dia em que isso acontecer, porque não acreditou em minhas palavras, que se cumprirão no tempo oportuno. Depois disso, Isabel, sua mulher, engravidou, e durante 5 meses não saiu de casa. Versículo 24, versículo 25. E ela dizia: isto é obra do Senhor. Agora ele olhou para mim favoravelmente, para desfazer a minha humilhação perante o povo. Amém, igreja? Espírito Santo, nós te agradecemos, porque quem convence o homem da justiça, do juízo e do pecado é o Senhor. Espírito Santo, o ambiente onde o Senhor está, ele jamais é o mesmo, Senhor. Por isso, Espírito Santo, o Senhor que é o amigo, Jesus falou que ele iria voltar para o Pai, mas deixaria um amigo, um consolador, e é o Senhor que está aqui. Então fala conosco. Apenas a leitura da palavra já é suficiente para o Senhor ministrar em nossas vidas, papai. Por isso nós te agradecemos, porque o Senhor está nessa casa de oração. Obrigado, papai, em nome de Jesus, amém. Glória a Deus. Queridos, igreja, nós estamos diante de uma passagem. Você vê a leitura dela, é fantástica quando você olha isso aqui. Você olha o que está acontecendo aqui. E esse Zacarias e Isabel, o anjo falou: olha, o João Batista, esse menino vai ser cheio do Espírito Santo antes do nascimento. Se você continuar lendo esse texto, você vai ver que quando Maria fica grávida, e quando Maria está grávida de Jesus, e ela vai lá na casa de Isabel, quando Maria chega na porta da casa, né, e bate palma, quando Isabel sente, diz que o ventre de Isabel começa a mexer, e ela fala: olha, por que eu devo ter a honra de receber a mãe do meu Senhor? Houve um encontro geracional, houve um encontro de propósito naquele momento, que os ventres se conversaram.
É extraordinário isso aqui. Diz que o ventre de Isabel começou, o menino João já começou a fazer um rebuliço ali dentro do ventre. E começou ela a saltar, ela fala, ei, aconteceu alguma coisa. Porque você, Maria, está carregando aí alguém. E era Jesus, quando eles se encontram. Queridos, toda vez onde você está com alguém que tem um propósito, há uma alegria no teu espírito. Há algo que acontece na tua vida, porque você está conectado com alguém que está conectado com uma mesma conexão com os céus. Então é muito importante isso. Eu quero, como disse o tema dessa mensagem hoje, o título dela é que não depende, tem coisa que não depende, queridos. Não depende de nós, depende dele. E muitas pessoas desistem na caminhada cristã, porque elas ficam frustradas, vêm para a igreja, elas criam expectativa em Deus, e Deus tem o tempo dele. Isso é terrível de entender, o tempo de Deus, mas Deus, ele nunca está em silêncio. Deus sempre está olhando ao coração aflito. Nós vimos que este homem aqui, esta mulher, eles estão servindo ao Senhor. Eles serviam ao Senhor dependente daquilo que o Senhor poderia oferecer para eles. Porque o texto deixa bem claro que Isabel, ela era estéril. E Zacarias continuava servindo. Então, queridos, quando servimos ao nosso Pai, o nosso Salvador Jesus Cristo, independente das circunstâncias que inevitavelmente viveremos, nós temos que, quando nós servimos esse Pai, quando nós estamos com interesse de coração, muitas vezes nós vamos servi-lo, mas não vamos alcançar no tempo nosso aquilo que nós desejamos. Mas nós não devemos parar, devemos continuar na caminhada, querido. Deus conhece nossas intenções, Ele conhece o mais profundo da nossa alma, Ele conhece justamente o que está passando aí dentro de você agora. Ele conhece se você está, quem sabe, você chegou nessa casa, ou passou o dia sorrindo, mas na verdade você queria estar chorando, Ele sabe disso. É por isso que Ele diz assim, seja o seu dizer sim, sim, e o não, não, que você falar sim, sim, não, não. Ou seja, o sim que eu falo aqui fora é o sim que eu estou falando aqui dentro. Ou o não que eu falo aqui fora é o não que eu estou dizendo aqui dentro. Muitas vezes eu falo sim quando eu queria dizer não. Eu não estou bem, eu estou arrebentado. Eu estou triste, eu estou angustiado, angustiada. Mas a pressão do sistema, você tem que manter uma postura toda hora, você tem que estar de bem, e vai ter o dia que você não vai estar bem. Mas é nesses dias que você tem que correr para os braços do Pai. Zacarias e Isabel, a Bíblia diz, você viu na leitura que eles serviam ao Senhor. Eles serviam mesmo havendo um grande problema naquela família. Sabe, o Senhor, eu quero te dizer, querida igreja presbiteriana de Cascavel, quero te dizer que o Senhor conhece o seu sentar e o seu levantar. Ele conhece como está seu coração nesse momento. Ele conhece você muito bem, Ele sabe quem é você. Ele sabe do que você está precisando. Se é de um colo, se é de ânimo. E tudo isso vai acontecer nesses poucos minutos aqui. Ele vai fazer algo na sua vida, em nome de Jesus. Porque aonde Ele está, algo acontece. Eu fiz a abertura dizendo sobre a estrutura, não acostume com ela. Eu quero dizer também, não acostume, não ache que talvez você está vivendo uma vida, talvez tão fria no espírito, não acostume com isso. Porque o Senhor te fez para dar certo. O Senhor te fez para ter vida e uma vida em abundância. Mas o problema é que muitas vezes as pessoas querem servir ao Senhor com segundas intenções. Somente só querem servir ao Senhor se Ele der alguma coisa. Eu faço parte da geração que orou dessa forma, né? Eu creio que a nossa cultura, sua cultura aqui não, mas você já viu muita gente falando, eu te ordeno, Deus, que o Senhor faça isso. Onde Deus, Ele veio a ser o servo dos senhores na terra, mandando nele. Nós chegamos a ver isso. Então, queridos, veja bem, Ele sabe quando nós nos sentamos e quando nos levantamos. E a palavra de Deus é que nos diz isso. Então, diante disso, nós estaremos vendo um pouquinho nessa palavra desta noite, a história desse casal, que o nosso Deus, que é um Deus de amor, que é o Deus do sobrenatural, em algum momento veio na direção desse casal. Sabe, queridos, talvez você tenha orado por algo ou alguém, e de vez em sempre vem aquela impressão.
Eu não sei se receberei esta bênção, eu não sei se abrirei este negócio, eu não sei se passarei neste concurso, eu não sei se passarei naquela faculdade ou universidade, eu não sei se a minha esposa vai melhorar, eu não sei se meu esposo vai melhorar, eu não sei se meu filho vai melhorar, eu não sei se a minha filha vai melhorar. Aliás, eu não sei se nem eu vou melhorar, eu não sei, eu tenho uma dúvida tão grande. Sabe, queridos, a Bíblia diz assim, sabe, às vezes você pensa, eu não sei nem se o meu casamento será restaurado, eu não sei nem se eu vou voltar a sorrir. Versículo 5 de Lucas 1 diz assim, no tempo de Herodes. Por que Lucas deixa bem claro isso aqui? Por que ele fala no tempo de Herodes? A Bíblia é cheia de detalhes. No tempo de Herodes, quem foi este homem? Por que Lucas enfatiza que no tempo desse homem aconteceu isso? Herodes foi um homem muito cruel. Herodes, queridos, ele foi um homem muito mau. Ele matou muitos judeus. Ele era tão cruel que matou a sua família. Ele matou a esposa e os seus 2 filhos. Este Herodes foi quem mandou matar todas as crianças abaixo de 2 anos quando Jesus Cristo nasceu. Sabe, queridos? Ou seja, no tempo de Herodes, era um tempo de angústias, de sofrimento, as coisas não estavam bem, era um tempo de incertezas. Este era o tempo de Herodes, um tempo de dores, um tempo de falta de esperança. Ou nós podemos dizer, talvez você que está nesse ambiente, ou que talvez você que está em casa, participando deste culto online, talvez você pense, agora, eu estou vivendo não o tempo de Herodes, mas no tempo da Covid, nesse tempo onde a mídia bombardeou tanto que tudo ia dar errado, aonde você perdeu as esperanças, porque você tirou o olhar de Deus e olhou para as condições. O tempo está difícil, era esse tempo que estava vivendo Zacarias e Isabel, um tempo difícil, um tempo cruel, um tempo de pessoas más no comando, no governo. Esse era o tempo das incertezas. Talvez podemos identificar esse tempo que nós estamos vivendo. De março de 2020 para cá, quantas pessoas se desesperaram? Quantas crises interiores? Sabe, querido, o inimigo, ele quer fazer isso, quer assustar o povo. 1000 cairão ao meu lado, 10.000 à minha direita. 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. Você está aqui hoje, ou você está em casa, você talvez foi até atingido, eu fui atingido, eu e minha família pelo Covid, mas nós estamos aqui, se não tivesse, estaria na glória, irmãos, porque melhor é estar com o Pai do que estar aqui. Não deixe o inimigo roubar a esperança tua. Eu estou falando para você, você tem a eternidade aí dentro. É por isso que Zacarias e Isabel entendeu o tempo. Era um tempo ruim, era um tempo de incerteza, era um tempo de pessoas más no comando. Mas Zacarias, no versículo 6 de Lucas 1 diz, ambos eram justos, obedecendo de modo irrepreensível. Ou seja, diante de Deus, eles estavam servindo ao Senhor, diante daquelas crises, dos dissabores, Deus continua sendo Deus. Não esqueça disso, não importa o momento que o mundo está vivendo, o que está passando, eu quero que você entenda uma coisa, Deus continua sendo Deus. Zacarias e Isabel continuavam caminhando com propósito, e ambos caminhavam na mesma direção, que a Bíblia diz que eles serviam a Deus de modo irrepreensível. Ambos serviam a esse Deus, ambos caminhavam juntos, e eu quero dizer para você, amigo, minha amiga, meu irmão, quero dizer para você que a Bíblia diz que ambos caminhavam juntos. Casal que caminha junto prospera, família que caminha junto prospera. Sabe, queridos, lá em 2 Crônicas 16:9 diz, afinal, quanto ao Senhor, os seus olhos contemplam toda a terra para revelar-se poderoso para com aqueles cujo coração é plenamente dele. Hebreus 4:13, e não há criatura alguma incógnita aos olhos de Deus, absolutamente tudo está descoberto e às claras diante daquele a quem deveremos prestar contas. Jesus é o grande sacerdote, sumo sacerdote. Nada está oculto aos olhos de Deus. O mundo, eu
no tempo a sós com Deus, no meu TSD, eu fico imaginando o papaizinho olhando tudo, e dá a impressão, tem hora que o homem quer ter muito poder. Não dá a impressão, tem hora que não vai, parece que a gente fica tão pequenininho, né, querido? Eu quero te dizer, a Bíblia diz que nós somos embaixadores aqui na terra do reino de Deus, querido. O problema é que nós temos uma mente, muitas vezes como cristão, achamos que somos tão pequenos. Eu quero dizer que você carrega a maior força que alguém pode ter neste mundo. Você é templo do Espírito Santo. Você tem que erguer a cabeça. Muitas vezes andamos de cabisbaixo, achando que somos derrotados. A Bíblia diz que nós somos mais do que vencedores em Cristo Jesus. Mas o sistema quer nos empurrar. O sistema quer fazer nós olharmos para o homem, quer mostrar que é o homem que está nos governando. Não, meu irmão, a tua vida está nas mãos do Senhor. Zacarias e Isabel, eles entenderam isso. Queridos, veja bem, olha o que eu li aqui para você em Hebreus. Não há criatura alguma incógnita aos olhos de Deus. Absolutamente tudo está descoberto. Não pense que as injustiças que você vê, parece que está tudo, sabe, a revelia que não vai acontecer nada. Deus, Ele tem o comando de todas as coisas. Não depende de nós, depende de Deus. Apenas continue servindo ao Senhor. Talvez a sua vida não está da forma que você queria hoje. Você não tem um emprego que queria. Talvez falta algo. Eu quero te dizer, continue servindo ao Senhor. Este casal tinha uma crise interior, eles não tinham filhos, mas isso essa falta deles não ter essa bênção de ser pai, de ser mãe, isso não evitou que eles continuassem servindo ao Senhor. Sabe, queridos, este casal, Zacarias e Isabel, eles não estavam olhando para o momento, eles estavam sempre de olhos no Senhor e serviam ao Senhor com alegria, mesmo tendo um grande problema interno, mesmo com um grande problema. Lucas 1:7, mas eles não tinham filhos. Um casal exemplar, um casal de crentes exemplar, um pastor exemplar, o senhor Zacarias. Uma mulher de pastor exemplar, a dona Isabel. As pessoas gostavam, Maria, a Bíblia diz que Maria percorreu um longo tempo, um trajeto muito grande para ir visitar. E você só vai visitar alguém, ainda mais naquelas condições do passado, a pessoa teria que ser muito legal para ir na casa dela. E a Bíblia diz que Maria foi visitar Isabel. Então Isabel era uma mulher extraordinária. Ela era uma mulher bacana, era bom conversar com Isabel. E o senhor Zacarias, ele estava com dificuldade, porém Zacarias continuava servindo ao Senhor com alegria, queridos. Um casal exemplar de vida, uma vida com Deus, sabe? Lucas elogia o comportamento desses dois, porém, eles tinham um porém. Um porém, talvez você está aqui hoje e tenha um porém na sua vida. Tem uma vírgula aí hoje. Porém, talvez você coloque o teu nome, né? Por exemplo, colocar o meu, Paulo de Jesus, servir ao Senhor, porém. O porém não pode te interromper a tua caminhada com Deus, amém, igreja? O porém não pode interromper você. Eles tinham um sonho que pensavam que jamais chegariam a realizar, porque as condições fisiológicas já diziam, acabou, não tem mais como. E Zacarias, então ele chegava em casa, Zacarias como homem, esse homem, ele chegava em casa, querido, ele não tinha alguém lá no portão para sair correndo na sua direção, dizendo, mamãe, o papai chegou. Ele sonhava com esse momento. Mamãe, olha, o papai está chegando do trabalho. É uma canção tão linda para um pai, quando vê a criança correndo. Mamãe, ó, o papai chegou. Talvez isso para você é tão normal. Quantas pessoas sonham em ouvir essa canção? Mamãe, o papai chegou. E Zacarias não tinha isso. Ele não ouviu essa canção por muitos anos. Sabe, queridos, Zacarias não ouviu aquela criança chegar e dizer, papai, o que o senhor trouxe para mim hoje? Trouxe balinha, papai? Trouxe o docinho, trouxe um carrinho? Ele não ouvia, ele não pôde ouvir isso durante os bons tempos da vida dele. Sabe, queridos, olhando para a situação humana debilitada, a condição de Zacarias totalmente limitada, ele jamais iria ouvir algo assim. Mas olha o que a Bíblia diz no versículo 8, certa vez, estando de serviço, Zacarias estava servindo como sacerdote. Olha no versículo 8, mesmo Zacarias não
tendo o seu maior desejo realizado, o seu maior sonho realizado, ele continuava servindo, ele continuava exercendo o seu ministério, ele continuava levantando pela manhã e indo trabalhar. Ele levantava pela manhã e ia ter o tempo a sós dele com Deus, mesmo não tendo o seu maior desejo realizado. Zacarias servia ao Senhor. A Bíblia diz que está comprovado aqui pela sua idade, já pelo tempo que ele servia. Ele e sua esposa serviam a Deus não pelo que o Senhor poderia lhes oferecer, mas por quem Deus era para eles. E isso faz toda a diferença. Servir a Deus por quem Ele é e não pelo que Ele pode dar. Eles não tinham mais esperança. O sonho de ser uma família, de ver aquela família aumentando, já tinha passado pela idade deles. Agora, quem sabe, os sonhos dos dois já eram pegar a cadeirinha. Naqueles tempos não tinha a energia elétrica, a luz elétrica. Quem sabe os sonhos de Zacarias e de Isabel era colocar um banquinho lá fora da tenda, da casa, e olhar para os céus e dizer assim: logo, logo nós estaremos lá em casa. Você já parou para pensar? Quem aqui será? Não precisa levantar as mãos, não. Você de vez em quando dá aquela olhadinha para o céu, aquela olhadinha e fala: uau, papai, será que é hoje? Será que esse céu se abre hoje, Jesus? Será que é hoje? Zacarias olhava e falava: Isabel, nós já estamos prontos já. Era a única esperança deles, e era a melhor de todas. Falou: logo, logo nós já estamos indo para casa. Essa é a esperança que eles tinham. Sabe, queridos, mas estando de serviço, Zacarias continua sendo fiel, com a sua maior crise interior. Sabe, queridos, servir ao Senhor, servir a Deus, ser fiel a Deus, dependia dele e de Isabel, mas o milagre era com o Senhor. Eu não sei do que você está precisando, querido, querida. Talvez sua empresa, não sei o que aconteceu nesses dias, seus negócios, talvez um sonho não realizado. Eu quero dizer, continue sendo fiel, que o milagre depende de Deus. Ele continua operando o milagre ainda. Você ainda vai testemunhar tantas coisas que Deus vai fazer na tua vida. Não desanime, continue servindo, continue servindo, continue levantando. Talvez você perdeu o prazer de ir trabalhar, continue indo para lá. Talvez você tenha um chefe chato, alguém chato pegando no seu pé, continue indo, continue servindo, continue trabalhando, continue rompendo. Talvez a empresa não está produzindo, continue abrindo aquelas portas e declarando: Deus, o Senhor é fiel, é o mesmo Deus que mudou a história daquele homem. Eu creio que em algum momento vai vir um de repente de Deus na minha vida. Tenha essa esperança, querido. O mundo quer roubar essa esperança da igreja, mas se tem alguém que tem esperança, é a igreja de Cristo Jesus, porque ela não é órfã, ela tem um pai. Então, continue servindo ao Senhor, continue acreditando, continue lutando, igreja. Então, Zacarias, no versículo 9, ele foi escolhido por sorteio, e chegando a hora de oferecer incenso, então o anjo do Senhor apareceu a Zacarias. Um dia, Zacarias vai para o serviço, porque ele continuou servindo, ele continuou acreditando. Está difícil, talvez, né, eu tenho um irmão lá em Guatemi, ele foi tentando passar tantas vezes na OAB, ele estudando, estava desanimado, e um dia ele chegou: pastor, ora, eu preciso passar. Sabe, queridos, a oração, ora-ação. E eu lembro, foi tão bacana quando ele, sabe, naquela alegria, né, eu brinco com ele, chamo ele o doutor da lei, o doutor Cledinho. Quando o Clederson chegou e falou: pastor, eu passei. Após tantas tentativas, ele se tocou que tinha que colocar alguém para ele, para estar junto com ele. É estudar, sim, mas eu preciso da ajuda do Espírito Santo. É continuar fazendo, mas tem que fazer com Deus ao seu lado. Amém, igreja? O negócio é com Deus. Está difícil, tá difícil, parece que não vai romper. Fala: Espírito Santo, meu amigo, é o Senhor que conhece todas as coisas. Eu convido o Senhor a entrar nesse negócio, na minha empresa. Eu convido o Senhor a entrar no meu casamento. Eu convido o Senhor a fazer parte da minha vida, da minha rotina. Porque olha no versículo 9, um dia, sabe, meu irmão, minha irmã, eu quero te dizer que um dia chegará na sua vida esse um dia. Um dia ele foi escolhido, um dia, através da sua persistência em servir ao Senhor, de modo inegociável, um dia o céu começa a se movimentar. Um dia o céu começa a direcionar a atenção dele para Zacarias, para Isabel.
E quem sabe o Senhor está direcionando hoje o olhar dele, os céus estão se virando para a tua vida nessa noite, em nome de Jesus. Talvez tenha algo que você tenha orado, e talvez até você esqueceu, e hoje o Senhor, aquele mesmo Deus falou: ei, vem cá, vai ali visitar Zacarias e Isabel. Ele pode estar fazendo isso com você nessa noite, e mudando a sua vida, meu querido. Vai depender de como você olha para esse Deus, como você enxerga o Deus da Bíblia, como que Ele funciona para você. Agora, o Pai, o nosso Abba, prepara Zacarias para o milagre. Mas havia uma voz do céu, um comando do céu, que havia decretado o milagre de Deus. Então o anjo do Senhor apareceu a Zacarias no altar, ou seja, onde ele estava fazendo. O milagre vai acontecer aonde você estiver, naquilo que você estiver persistindo em fazer. Não desista, não pare, caminhe, porque é naquela persistência tua é que Deus vai operar o milagre. Zacarias continuou trabalhando, querido. Quando Zacarias viu, perturbou, ficou com medo. Zacarias, em sua sinceridade de coração diante de Deus, ele jamais esperava aquele encontro, ele jamais esperava que naquele dia os céus estavam se movendo em favor dele. Entende o que acontece nessa passagem, querido? Ele estava firme no propósito, ele não havia desistido do Senhor, quando de repente, a Bíblia diz, Zacarias ficou perturbado com aquela visita. Zacarias, ele pensa que é uma visita de juízo, porque quando Deus aparecia era juízo, e era a visita de um milagre na vida daquele casal. Não tenha medo, Zacarias, esse menino será motivo de prazer, de alegria. Zacarias perguntou: como posso ter certeza disso? Sou velho demais. Oh, Zacarias, estava indo tão bem, estava tudo certo, o homem servindo ao Senhor. Ele esperava, na realidade, aquele momento. Mas Zacarias olha para as suas condições, ele olha para a terra. Sabe quando você tem aquele objetivo, um sonho de montar alguma coisa, aí você passa o cartão lá e tira um extrato, ou dá uma olhada hoje, no seu aplicativo, e você fala: puxa vida, mas o que eu preciso vai tanto dinheiro, eu nunca vou conseguir ter isso. E de repente Deus coloca alguém e você: não, mas eu nunca vou conseguir ter isso. Foi o que aconteceu aqui, porque Zacarias olhou para ele e não olhou para Deus. Cuidado, não olhe para você, olhe para Deus, porque o nosso Deus é o Deus do sobrenatural. Sabe, querido, Zacarias olhou para ele, e o interessante é que Zacarias, ele entra em crise. Como eu posso ter certeza disso? Eu imagino Zacarias falando: anjo, por favor, Gabriel, senta aí, que eu vou te contar um negócio, dá uma olhada para mim. Não está vendo a minha condição? Velho, sou velho. A minha esposa, você imagina a minha situação, não tem como mais. Nós já andamos de mãozinhas dadas como dois irmãos só. E o anjo, você não está enxergando a realidade minha. Ele tentando explicar para o anjo que não tinha como ele receber aquilo. Sabe, queridos, e o anjo diz: Zacarias, não tenha medo, chegou o teu dia. Sabe, queridos, Zacarias, diante desse milagre, ele consegue a façanha, sabe? O anjo fala: você vai ficar mudo a partir de hoje. Você vai ficar mudo, Zacarias. Você duvidou, você sabe que Deus te conhece o tempo todo, Ele sempre soube que você queria ser pai. E agora que chegou um momento, você olha para você em vez de olhar para Ele. Sabe, queridos, olha só, versículo 20, você pode olhar: agora você ficará mudo, não poderá falar até o dia que isso acontecer. Oh meu Deus, estava indo tão bem o homem, servindo a Deus, com alegria, tantos anos. Agora Zacarias, quando vê o maior milagre acontecer, tem que ficar mudo. Agora presta atenção, por que está registrado que Zacarias ficou mudo? Porque se Zacarias não ficasse, querido, não ficasse mudo, ele poderia pôr a perder o seu maior sonho. Zacarias poderia sair daquele ambiente ali, sabe, ele duvidando, falando, se ele falasse, primeiro o povão já estava lá fora, ele ia falar: ó, eu recebi uma visita do anjo, e sabe o que ele falou para mim? Uau, ele falou que eu vou abrir um negócio, ele falou que a minha vida vai mudar. Ele falou o quê? O anjo falou que a vida toda vai nada. Olha, ele falou que a minha vida vai ser transformada. Vai nada. O povão não acredita, ia ser os primeiros, porque Zacarias ia falar para as pessoas erradas. Um dos maiores fracassos na igreja é a igreja abrir a boca para quem não deve, meu irmão. Aprende você, quando Deus falar contigo, cuidado, que muito se você tiver, você vai ter 3 pessoas para abrir o teu coração. Quantas pessoas abriram o coração? Olha, eu quero montar alguma coisa, e viu alguém abrindo aquele negócio no seu lugar, porque você não abriu para um intercessor, abriu para uma pessoa estratégica. Você só deu a ajudinha para aguçar uma ideia e abrir primeiro.
se você ficasse quietinho, você ia estar realizando os seus negócios. Sabe, queridos, nós temos que aprender isso. Zacarias ficou mudo para não atrapalhar o milagre. Olha, quando Deus vai liberar algo, presta atenção, via de regra ele está em silêncio, então também fique em silêncio. Cuidado, não fale da sua vida para pessoas, não fale para pessoas que vão atrapalhar. A Bíblia, ela nos registra, muitas pessoas, a maioria das pessoas não querem o teu sucesso, elas vão se alegrar. A Bíblia diz assim que é para nós nos alegrar com os que se alegram e chorar com os que choram. Aqui na terra, a maioria gosta de ouvir assim: vamos orar pelo irmão Leonardo, ele está passando mal, então nós temos que orar pelo pastor Leonardo, e vamos orar e aquele temor. Mas fala assim: o Leonardo ganhou uma Ferrari. O quê? Como aquele baiano ganhou uma Ferrari? Por que eu não ganhei? Aí começa a despertar inveja, porque as pessoas não ficam felizes com a nossa felicidade, irmão. Aprenda isso, a tua felicidade não é a felicidade dos outros. Por isso que o anjo já pegou e deixou Zacarias de bico calado, porque senão ele ia falar, e ali ele ia perder a maior oportunidade da vida dele, que era de ser pai, porque os maiores desacreditadores, os que iam duvidar do milagre, estavam lá fora esperando ele sair. Cuidado para quem você abre o teu coração. Está entendendo, igreja? Você tem que ter cuidado para quem você fala. E o Senhor falou: Zacarias, eu vou te livrar até de você mesmo, porque ele ia sair de lá. Como assim? Eu não consigo, eu já sou velho. Ele já ia sair falando. Então o Senhor falou: você vai ficar mudo para não atrapalhar o que eu tenho de fazer na tua vida. Então cuidado. Até eu quero te dizer uma coisa, meu irmão e minha irmã, até algumas amizades que Deus varrer da sua vida, Ele está limpando você para Deus fazer algo muito maior na tua vida. Porque muitas vezes caminhamos com pessoas que atrapalham o milagre de Deus nas nossas vidas. Sabe, queridos, é muito sério isso. Zacarias, se ele tivesse saído ali, ele iria já abrir para aquelas pessoas que iam duvidar dele. Chegando lá, chegando a hora de oferecer incenso, o povo todo estava orando do lado de fora. Quantos que estavam ali fora, no mesmo ambiente, mas que eram pessoas que não tinham preparo espiritual para confiar naquela profecia, naquele milagre que Zacarias recebeu? Ali fora já estavam os primeiros que tirariam os olhos de Zacarias do milagre de Deus. No meio do povo já estavam os que iriam zombar dele, duvidar dele. Sabe, até mesmo Zacarias chegar em casa perplexo com aquela visão, e iria, em vez de colaborar com a dona Isabel, ele ia falar: Isabel, você acredita que eu estou ficando meio louco? O anjo falou que eu vou ser pai, você acredita? Eu não acredito nisso. É por isso que ele chegou mudo em casa, para não atrapalhar o que Deus ia fazer na vida dele, queridos. Sabe, ele mudo, ele tinha mais tempo para reflexão, para ponderar em tudo o que havia acontecido. Versículo 24. Depois disso, Isabel, sua mulher, engravidou, e durante 5 meses não saiu de casa. Então, querido, essa passagem, que o tempo passa tão rápido, não dá para trabalhar mais tanto nela, mas é muito rica. Você pode ler depois na sua casa. Essa passagem é rica em detalhes. Isabel concebe. Ela, ao perceber que estava grávida, aí ela abriu o coração. O Senhor olhou para mim favoravelmente. Ele olhou para a minha situação. Ele sabia o tempo todo de como eu o servia, mas que havia um desejo no meu coração. Agora, versículo 25, ele olhou para mim favoravelmente, para desfazer a minha humilhação perante o povo. Isabel não colocava no Instagram: estou chateada, não recebo o meu milagre. Ela não colocava lá: estou chateada, falaram mal de mim que eu não sou mãe. Ela só ficava no secreto. Sabe quando você colocar alguma coisa lá no Instagram, na rede social? Coloca lá: hoje às 19 horas tem culto lá na Central. O Senhor é o Deus da minha história, não joga coisas. Você quer falar alguma coisa, vai para o secreto, fecha a tua porta, e teu pai que te vê em secreto te recompensará em público. Então, quando usar as redes sociais, pelo amor de Deus, use para abençoar outras vidas em nome de Jesus. Isabel ficou quietinha e Deus honrou a vida dessa mulher. A minha humilhação, Ele tirou diante do povo. Sabe, queridos, como vocês podem permanecer fiéis com tantas dificuldades, eu quero te dizer, vale a pena ser fiel. Concluindo, versículo 57, ao completar o tempo de Isabel dar à luz, ela teve um filho. E os seus vizinhos e parentes ouviram falar da grande misericórdia que o Senhor havia demonstrado para elas. Sabe,
No 8º dia foram circuncidar o menino e queriam dar-lhe o nome de Zacarias. Quem queria dar o nome de Zacarias? O povo. Mas o anjo já disse, o nome dele vai ser João. Chama o pai lá que está mudo, chamou o mudo que não atrapalhou o milagre. Escreve aí, como que é o nome do menino? Pegou a tabuinha, João, aí abriu, começou a falar novamente. Aí ele não tinha como mais atrapalhar o milagre. Sabe, querido? O povo queria tirar a atenção. Isabel, mas a sua mãe tomou a palavra e disse, não. Versículo 60, ele será chamado de João. Isabel estava focada em Deus, ela estava focada nos céus. O milagre não depende de nós, depende de Deus. Apenas continue servindo. Versículo 64, 61 diz assim, disseram-lhe, você não há nenhum parente com esse nome? Então fizeram sinais ao pai do menino para saber como que a criança chamasse. Ele pediu uma tabuinha e para a admiração de todos escreveu o nome dele é João. Quem sabe o anjo do Senhor hoje recebeu uma ordem para mudar a tua história. Pastor, eu estou com crise, eu tenho passado tantas dificuldades. Eu estou passando uma crise tão grande, talvez uma crise emocional, talvez uma crise financeira, talvez uma crise existencial. Eu não sei que tipo de crise você está passando. E às vezes vem uma vontade imensa de desistir da caminhada com Deus. Eu quero te dizer, querido, que esse mesmo Deus, Ele está aqui nessa noite. Aquele Deus que mudou a história de Zacarias e de Isabel, Ele é o mesmo Deus. Eles viviam em um tempo amargo de angústias, de sofrimento. Um tempo onde as pessoas criticavam, um tempo de sofrimento. Só que Zacarias e Isabel, eles permaneceram firmes no Senhor. Eu quero orar um pouquinho com você. Estou encerrando. Não depende, eu quero convidar você, se você pudesse colocar de pé. Não depende de você, meu irmão. Depende dele. Daquela espreguiçada agora. Não depende de você. Talvez você espera que alguém, o que você está esperando, você coloque a expectativa em alguém. Eu quero te dizer, Deus vai usar alguém para abençoar. Mas por favor, coloque a tua expectativa em Deus. Sirva a Deus. Vai lá para o secreto. Tenha seu tempo a sós com Deus diário. Para Ele você pode chorar. Não chora para qualquer um. Não chora para quem não pode resolver o seu problema. Você apenas continue servindo ao Senhor. Vai ter dia que a gente quer desistir, claro que vai. Não tem um super-herói aqui. Claro que vem um desânimo. Você olha, você chega naquele lugar, naquele ambiente, você olha para alguém e fala assim, meu Deus, essa pessoa não muda. Você olha talvez para o seu lar e fala, meu Deus, eu tenho uma vontade tão imensa de ter um lar abençoado, feliz. Mas parece que isso é para os outros. É como Isabel, ela olhava todo mundo ter filhos. Ela olhava, as pessoas zombavam dela. Mas ela guardava tudo aquilo em Deus. Porque eles permaneceram firmes em Deus. A confiança daquele homem, daquela mulher estava em Deus. A proposta no tempo do rei Herodes, no tempo de 2021, aonde somos bombardeados com falsas esperanças, aonde olhamos e parece que tudo está perdendo o controle. Ei, você foi chamado para servir a um Deus, que a Bíblia diz que o mar cabe na concha das mãos dele. E lá em Lucas 1,37 diz, acaso há algo impossível para Deus? O que é impossível para você, meu irmão? É possível para Deus. Apenas continue servindo a Ele. Talvez se Ele liberar antes, você não está preparado para isso. Você pode se perder em meio a um milagre. Por isso que Zacarias ficou mudo, porque senão ele iria se perder com um milagre.
E o milagre que Deus vai fazer, vai ser para que o nome dele seja glorificado. É para que as pessoas olhem, a tua família, aqueles que te conhecem, vão olhar e falar: cara, só pode ter sido Deus que fez isso na vida dessa pessoa. E você vai dizer: realmente foi Deus, não tinha condições de eu fazer isso. Eu não tinha como mudar essa história, foi Deus. Cara, como que prosperou esse negócio teu? Eu não sei, cara, eu sei que foi Deus que me deu sabedoria. Foi Deus que me deu estratégia. Foi Deus, eu tenho certeza que foi Deus. Aonde tudo está dizendo que não funciona, que não vai dar certo. Alguém, um dia um anjo recebe uma ordem e fala: vai lá em Cascavel. Vai lá, entra lá, pega, imagina só, o Senhor olhando para a terra, passa todos os países, passa todos os estados do Brasil, vai chegar no Paraná, e chega em Cascavel, e chega no teu endereço, e lá está você, orando, adorando, e falando: papai, esta é a minha condição, e o anjo está ali do teu lado: filho, eu cheguei hoje com uma ordem do céu ao teu respeito, apenas continue orando e servindo ao Senhor. Continue orando, continue adorando esse Deus. E muitas vezes você vai entrar lá no teu quarto secreto, quietinha. Talvez você tenha feito isso já. Você chega naquele quarto só para chorar. Você chega e só começa a chorar e não está entendendo. Porque quando nós estamos passando pelo deserto, parece que não vai passar, é tão grande o tempo. É tão difícil de acreditar que vai dar certo. Muitas pessoas criticam. Zacarias e Isabel receberam críticas de todos os lados. Não se preocupe em receber a aprovação do povo. Se preocupe em saber se Deus está aprovando você. Porque você é filho de Deus. Você é filha de Deus, irmão. O que eu estou dizendo para você: você não é filho de qualquer um, filha de qualquer um. O seu pai é o Abba, é o Criador dos céus e da terra. No começo tudo estava sem forma, sua vida pode estar sem forma, vazia, parece estar esquisito o negócio, mas o Espírito do Senhor, Ele estava sobre aquele ambiente, Ele estava sobre aquele lugar. Tudo o que você tem que proteger é a presença de Deus na sua casa, é a presença de Deus na tua vida, porque em algum momento vai chegar o anjo, vai chegar a presença de Deus e vai falar: ei, hoje eu vim mudar a tua história, filho. Hoje, talvez você tenha orado pelo esposo, pela esposa, talvez orado pela saúde, e fala: hoje é o dia deste milagre acontecer. Porque foi na tua persistência, você não desistir, da sua perseverança, que o Senhor o abençoou. Mas sirva a Ele com inteireza de coração. Eu quero convidar, se você puder, erguer as tuas mãos e começar a agradecer esse Pai nessa noite. Esse Deus que mudou a história quando parecia que não tinha mais jeito, querido. Talvez você já está colocando alguma coisa aí agora diante do Pai. Talvez alguma situação difícil, você sabe que é só Deus para resolver. Aproveite agora e coloque isso diante do altar, porque é o mesmo Deus que mudou a história de Zacarias e de Isabel. Ele deixou registrado isso daqui na palavra, para acender a minha fé e a tua fé, em nome de Jesus. Tome posse disso nessa noite. Fale para Ele: Espírito Santo, eu preciso de um milagre, Espírito Santo. Eu preciso desse milagre, eu tenho algo aqui, o Senhor conhece, mas eu quero te falar nessa noite, porque eu estou num ambiente sobrenatural, eu estou num ambiente onde a qualquer momento, papai, tudo pode acontecer. Então fale com Ele agora. Eu não sei o que você precisa, você pode falar com o seu pai nesse momento. Fala: paizinho, Abba, eu estou aqui, pai. Eu estou aqui, eu preciso de um milagre. Sabia que eu entrei nesse ambiente hoje, pai? Eu entrei hoje desacreditada. Parece que o sistema estava me tomando, e eu estava acreditando no sistema, eu estava esquecendo da palavra. Você é eterno, você é eterna. Nenhum dos planos de Deus vai ser frustrado a teu respeito. Ele diz para você nessa noite: ei, eu é quem sei que pensamento eu tenho a respeito de vocês. Eu tenho pensamento de paz, eu tenho pensamento de fazer vocês prosperarem. Apenas continue me servindo, porque um milagre depende de mim. Um milagre não depende de você. Apenas com as lágrimas escorrendo, você levantando as mãos aos céus, e Ele está contemplando, e nenhuma dessas lágrimas, elas ficam jogadas no vento, ela fica esquecida diante de Deus, porque em algum momento, você vai ver a mão de
Deus poderosa vindo na tua direção. Receba um milagre nesta noite, em o nome de Jesus. Ele continua sendo sobrenatural. O Deus que você serve é sobrenatural. O Deus que nós servimos é sobrenatural. Deus, restaura nesta noite, restaura, meu Pai, aqui sonhos, projetos engavetados. Talvez tem pessoas aqui, Pai, que engavetaram alguns projetos, Pai, porque receberam uma palavra de alguém que não era, para eles abrirem o coração e abriu para a pessoa errada. Hoje eu trago à existência esses projetos e coloco diante do Senhor, e eles vão ver que o Senhor é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo que eles pensam, do que vem ao coração deles, porque o Senhor é o Senhor da vida deles, meu Pai. Eu quero abençoá-los nesta hora. Traz cura neste ambiente, nesta noite. Traz cura naqueles corações feridos, corações que estavam amargurados. Receba em nome de Jesus uma unção de renovo nesta noite. Receba em nome de Jesus. Zacarias um dia recebeu a visita daquele anjo. Você está recebendo hoje a visita do Espírito Santo, porque você é morada dele. Você é templo do Espírito Santo. Você nasceu para dar certo, a tua família nasceu para dar certo, a tua empresa nasceu para dar certo. Você nasceu para dar certo, meu irmão, minha irmã. Meu irmão, coloque isso diante de Deus, e o Deus de paz é que vai mudar toda essa história. Receba em o nome de Jesus. Eu abençoo eles, meu Pai. Eu quero abençoar esta igreja, os que estão aqui, os que estão em casa, Senhor. Pai, talvez projetos, vidas, ó Pai, sonhos que tinham esquecidos, que eles estavam com medo. E a tua palavra diz que o amor do Senhor lança fora todo medo. Que eles saiam daqui hoje encorajados com esta palavra, Pai, encorajados, Pai, pelo Espírito Santo, a continuar firmes no Senhor, firmados em Ti, meu Pai. Por isso eu os abençoo no nome de Jesus, no nome de Jesus, Pai, para a glória do Senhor. Pai, abençoa também o pastor Edinaldo. Pai, abençoa a Daiane, os filhos, papai. Esse tempo de descanso, que o Senhor venha abençoá-los, Pai, no nome de Jesus. Vem com o pastor Léo, os pastores dessa casa, para cuidar desse rebanho e promovendo sempre, sempre o crescimento deles, em o nome de Jesus. Em nome de Jesus, em nome de Jesus.